Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Vamos iniciar aí mais um capítulozinho básico. Então, hoje nós vamos estudar sobre a economia da América anglo-saxônica, tá? Nós estudamos aí a respeito da população, né? Distribuição da população, os indicadores sociais, né? E agora nós vamos estudar sobre economia. Nós estamos lá na página 109, capítulo 2, tá? A economia, os Estados Unidos, a gente vai falar primeiro dos Estados Unidos e depois do Canadá, tá? Os Estados Unidos é o país mais desenvolvido do mundo, né? Tá no primeiro lugar do ranking, porque ele possui um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, favorável, equilibrado, e também um PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é o PIB, Produto Interno Bruto? É tudo aquilo que foi produzido no país e chega no final do ano, soma tudo que foi produzido para saber quanto que o país tem de riqueza, tá? E aí aquela riqueza de tudo que foi produzido vai ser separado, né, por setores, né? Por exemplo, isso aqui pertence ao governo, isso aqui é das empresas privadas, isso aqui o que é do governo, né? Que são os impostos arrecadados, vão ser empregados na saúde, na educação, na segurança da população, essas coisas, tá? Então, o PIB também está relacionado ao PIB per capita. O que seria isso? Per capita, por pessoa. Então, eles pegam o valor total daquilo, tudo que foi produzido durante o ano e divide pelo número total da população. Aí vai saber quanto cada pessoa daquela população tem, em média, em salário mínimo, entendeu? Então, o PIB equivale à economia. Então, agora nesse capítulo a gente vai falar muito sobre o PIB, tá? Então, o PIB dos Estados Unidos aí tá girando em torno, em 2016, né? Girou em torno de 18 trilhões de dólares, tá? Batendo a China aí, a China que hoje é a segunda maior economia, né, no PIB, tá atrás apenas dos Estados Unidos, que tá na frente por muito tempo, tá? Aí no livro de vocês, na página 109, tem uma fotografia aí da Bolsa de Valores, tá? Onde a gente coloca ações. O que são ações? Ações, por exemplo, a pessoa, você tem uma empresa. Tá, vamos dar outro exemplo. Eu tenho uma empresa de sapatos, tá? Só que a minha empresa não tá indo muito bem, mas eu preciso pagar meus funcionários, mas eu tenho possibilidade de crescimento. Mas para eu comprar mais máquinas, para eu investir em tecnologia, dar mais crescimento para a minha empresa, o que eu preciso fazer? Posso abrir o meu mercado, abrir meu capital, né? O que é o capital? É o meu bem, né? Que é o meu bem? A empresa. Então, eu vou abrir o capital. Esse em abrir o capital, uma parte, vamos supor, tem 100% dos lucros da empresa, tá? Então, se eu dividir 40%, tá? 40% da minha empresa vai estar na Bolsa de Valores. Eu vou documentar isso em ações. Ações são documentos, são folha, né? Papel com escrito, ações que equivale a um pedacinho da empresa. Então, quando eu mando para a Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode estar comprando uma ação. Então, eu não sei quem que é o dono, né? Pode ser que uma pessoa vá lá e compra todas as ações, resolvo investir na minha empresa, porque nossa empresa tem futuro, eu vou investir, então compra todas. Ou então outra vai lá e compra só metade, ou compra uma, né? Ou compra duas, e por aí vai. Então, ações da empresa, ações de capital, é aquilo que você coloca como em documento e que a pessoa passa a ter
ela passa a ser dona, né, da sua empresa, mas uma pequena porcentagem. Então, quem manda na empresa sou eu, tem 60%. O restante, cada um tem um pouquinho de ação. Mas vamos supor que uma pessoa só compre os outros 40%. Numa decisão do que vai ser feito na empresa, quem decide, quem dá a palavra final, sou eu, que sou a majoritária, que tem os 60%. O outro que tem 40%, ele não pode tomar decisões, tá? Ele é uma parte da empresa, é dele, mas ele não pode tomar, numa decisão final, quem dá a palavra final sou eu, que uns 60%, que eu tenho mais, tá? E aí, na repartição de lucros, o que vai ter? 60% dos lucros vai ser meu, 40% do quem comprou. E também as despesas. 60% das despesas é minha, 40% das despesas é do outro. Então, essa porcentagem vai variar, vai de acordo com com quanto porcentagem você quiser colocar, tá? Isso é uma bolsa de valores. Mas não se preocupe com isso agora. Só estou explicando para vocês entenderem mais ou menos o que é bolsa de valores, porque eu vou falar aí os Estados Unidos é o que tem a principal bolsa de valores do mundo, né? Que é a Bolsa de Valores de Nova York, tá? Também os Estados Unidos, além de ser a maior potência mundial, tanto econômica quanto militar, né? Os Estados Unidos também faz parte do G7, grupo dos 7, das 7 maiores economias do mundo. Era o G8, porque tinha a Rússia. A Rússia agora não tem mais, então é o G7. Nesse G7 vai incluir Estados Unidos, vai incluir Alemanha, França, Inglaterra, né? Vários países altamente aí industrializados e ricos, tá? Então, quando esses países se reúnem para decidir acordos comerciais a respeito de preço de mercadoria, essas coisas assim, tá? Então, o G7 é o grupo das 7 maiores economias do mundo e os Estados Unidos faz parte, assim também como o Canadá, tá? Outra coisa, além de ser sede de diversas transnacionais, ou seja, os Estados Unidos, não é que ele é sede de várias transnacionais. O que seria transnacionais? Vou dar um exemplo prático. O McDonald's. McDonald's é uma empresa alimentícia, tá? A sede do McDonald's é nos Estados Unidos, mas o McDonald's tem várias filiais pelo mundo inteiro, né? Então, todas essas filiais que ele tem é chamado de transnacionais. Então, por exemplo, em Friburgo, como tem a McDonald's, é uma transnacional. Só que no McDonald's tem uma pequena diferença. O McDonald's é uma franquia. Você usa o nome do McDonald's, você aluga, é como se você estivesse alugando o nome do McDonald's, mas aí você tem obrigação de usar toda a forma de produção, tá? Então, mas é uma empresa transnacional, que ela passou da sua nacionalidade para outras nacionalidades também, tá? Que é que nós chamamos de multinacional também, tá? Transnacional ou multinacional é a mesma coisa. Então, os Estados Unidos têm várias empresas multinacionais, como a Google, a Yahoo, a Apple, a Chevrolet, a Volkswagen também, tem também a Nike, a Adidas, todas essas empresas aí que a gente mais conhece pertencem a Coca-Cola, pertencem aos Estados Unidos, tá? Então, a sede é nos Estados Unidos, ou seja, a matriz é nos Estados Unidos e ela tem espalhadas pelo mundo inteiro como transnacional, tá? Continuando aí,
E, além disso, o país, os Estados Unidos, é o maior exportador de produtos industriais e de produtos agropecuários, tá? Inclusive, o país é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, tá? A gente vai ver isso. É responsável por basicamente 10% da economia global, tá? Para você ver como que os Estados Unidos é importante na economia mundial. Além disso, os Estados Unidos foi decidido lá no Conselho de Washington que é a capital, né? Em Bretton Woods, que o Conselho de Bretton Woods, que seria a moeda depois da Guerra Fria, né? A principal moeda mundial, né, a moeda utilizada no mundo inteiro seria o dólar para as transações internacionais, tá? Seria o dólar norte-americano. Os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos é o Canadá, o México, a China, o Japão e a Alemanha, né? Esses são os principais parceiros comerciais, né, que compram produtos dos Estados Unidos. O Brasil também o Brasil tanto compra quanto vende para os Estados Unidos, né? Um dos principais compradores dos nossos produtos. Os principais produtos no gênero agrícola dos Estados Unidos, no caso, é a soja, o milho, tá? E as frutas. Já na parte industrial, aí é muito grande. Aeronaves, autopeças, computadores, equipamentos de telecomunicações, automóveis, medicamentos, tudo que os Estados Unidos produz. Então, na página 109, vocês vão marcar aí para mim as duas primeiras linhas e na quarta linha, o que é Produto Interno Bruto, que no caso é o PIB. O que é? Vocês marcam aí o que é. Depois vocês marcam o segundo parágrafo todo e depois vocês vão marcar a partir da terceira linha, no terceiro parágrafo, até o ponto. Começa assim: o país é o maior exportador de produtos agrícolas. Vocês marcam isso aí. Depois, o quarto parágrafo todinho, tá? No caso, o presidente eleito, né, desde 2016 é o Donald Trump, tá? Que vem que faz as negociações, o atual presidente, né, do Donald Trump, vem fazendo as negociações econômicas entre os países, tá? Inclusive, a China, né, tem muito, apesar de ser parceira dos Estados Unidos em termos econômicos, né, de comércio, a China, ela tende a querer muito a ultrapassar os Estados Unidos, mas mesmo assim ela ainda continua em segundo lugar, mas os economistas preveem que a China daqui a uns 2 anos, ou até talvez até em 2022 ela já venha ultrapassar os Estados Unidos aí em termos econômicos, tá? Na página 110, a gente vai ver as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. A principal delas está nos produtos também alimentícios e também em produtos na parte de alumínio, tá? Que o Brasil possui alumínio e aço, né, em abundância, então por isso os Estados Unidos compram muito da gente, assim como o Brasil compra dos Estados Unidos carvão mineral, que ele é um dos maiores produtores do mundo. E com isso, um dos maiores compradores dos nossos aviões é os Estados Unidos, né? Que lá em São Paulo, na Embraer, tem a montadora, né, de aviões e que exporta, né, o nosso principal comprador é os Estados Unidos. Tem até uma foto aí na página 110 aí, do principal produto, né, os produtos de aeronave
que os Estados Unidos compram do Brasil, tá? No caso, na página 110, vocês vão marcar a última linha do primeiro parágrafo, o segundo parágrafo todinho, né? Que a gente vai ver aí a respeito do carvão mineral, do algodão. E também, abaixo do título aí, a indústria e a agricultura, vocês marcam o primeiro parágrafo. E as duas últimas linhas, né, que é o terceiro parágrafo, tá em cima do mapa, tá bom?